Oi pessoal, sou Rosane Jerônimo, terapeuta clínica institucional. Estou aqui para te falar um pouquinho sobre este livro aqui, Neurociências e Transtornos de Aprendizagem. Gente, isso aqui é tudo de bom, tá? Para você que quer conhecer um pouco sobre os problemas que impedem o desenvolvimento da aprendizagem, né? A aquisição da aprendizagem. Então, assim, tudo você vai encontrar aqui te orientando, tá? Só para você ter uma noção de que esse livro aqui é bom. Você vai ver toda a relação das funções do desempenho diretamente nas áreas, né, corticais, né? Você vai ver lobo frontal, temporal, parietal, occipital, né? Então, você vai ver as funções que são relacionadas a ele. Você vai ver a ação dos neurônios, né? Sinapse, toda aquela parte que a gente aprende nas aulas de neurodesenvolvimento. Você vai ter o comportamento, né? Comportamento emocional, comportamento apresentado. Tem dicas para você assistir filmes para trabalhar melhor esse equilíbrio mental. A gente tem a parte direcionada para distúrbios que são direcionados para a aprendizagem. Então, assim, todo o transtorno da aprendizagem da criança, né, tem uma característica como intelectual, ausência de alteração motora e sensorial, ajustes emocionais, níveis socioeconômico e cultural. Então, esses problemas afetam também diretamente na aprendizagem. E os transtornos da aprendizagem, que são aqueles transtornos que causam impedimentos, né, onde a criança não é capaz de prosseguir mediante essa dificuldade. Mas, assim, a área dos transtornos, ela é comandada, né, pelo DSM-5. E esse DSM-5, ele vai lá caracterizar, tem um específico para transtorno da aprendizagem. E a gente tem as dificuldades da aprendizagem, justamente com distúrbios também da aprendizagem. Então, a maior preocupação no futuro são essas condições que a criança tem para aprender. Que possibilidades podem ser feitas para que essas crianças e adolescentes tenham possibilidades para aprender? Então, a escola, a família, cada um tem sua parte. A gente precisa da colaboração de todos para que esses fatores relacionados no ambiente da criança sejam direcionados e compreendidos para que essa criança tenha uma boa desenvoltura acadêmica. Então, assim, nós temos casos que são precisam de ajuda por nível, né? E temos casos que a criança consegue, ela tem uma autonomia, uma independência que ela consegue prosseguir, só que em ritmo mais lento. Então, a gente tem casos sensitivos, sensoriais, perceptivos, motores, emocionais, sociais, e as patologias associadas às dificuldades da aprendizagem, elas estão diretamente ligadas a um transtorno de ansiedade, de conduta, de humor, epilepsia, o transtorno dos tiques, o déficit de atenção. Então, esses têm um comprometimento. A gente precisa auxiliar pais, professores, para que eles tenham compreensão sobre as atitudes dessa aprendizagem. Então, nós temos a relação do neurotransmissor com a doença. Então, a gente tem a doença de Parkinson, a gente tem a síndrome dos tiques, que é aquela de La Tourette, a gente tem esquizofrenia, psicose com mania,
maníaca, depressivo, né? Síndrome do déficit de atenção, tudo isso, gente, é falta de dopamina, GABA, acetilcolina, serotonina, excesso de dopamina, falta de dopamina, disfunções de serotonina. E assim, tudo isso a gente tem, né, essas comprovações científicas onde elas passam as informações, contribuem para esse neurodesenvolvimento. Então a gente sempre está buscando algo para ver o que compromete essa criança, esse aluno, mediante esses fundamentos para desenvolver a linguagem, a escrita, todo o processo da linguagem, ele tem, né, a semântica, a fonologia, a síntese, e essa linguagem tem as funções dela, funções expressiva, descritiva, tudo isso faz com que essa criança precise de bases. Então essas bases têm que ser verificadas lá, quando a criança começa a rolar, a engatear no útero, né? No útero, com a audição, como eu já falei em outro vídeo, e depois no desenvolvimento também motor, que é todo desenvolvimento motor até 6 anos, depois ela vai para o desenvolvimento psicomotor, e aí ela vai para as operações. Tudo isso atinge níveis que influenciam esse aprendizado. Então, a aprendizagem da linguagem é essencial que tenham todos os passos para que essa criança tenha essas bases. E a criança tem todo um processo da fala, da escrita, do som, até ela produzir esse tipo de linguagem, né? A linguagem da leitura e escrita, junto com a aritmética, toda esses comprometimentos, eles impedem que a criança tenha um bom desempenho acadêmico. E aí, na clínica, a gente faz testes para verificar esses níveis. A leitura, ela tem tanto a ausência e a confusão de letras na cabeça da pessoa, que elas impedem que a pessoa fale, né? Que é o caso da dislexia. A dislexia busca palavras, busca juntar todo o conhecimento que está adquirido, mas não tem. Então, a dislexia é a insuficiência dessa leitura. Aí a gente tem a alexia, que impede, né, a leitura. Aí a gente tem na parte da escrita a disgrafia, a desortografia, que impedem, tem dificuldades ortográficas no momento da escrita. Tem outras mais, tá, gente? Na aritmética a gente tem a descalculia e a acalculia também. Tudo isso a gente tem que ver processo mental e gráfico, que são os impedimentos. Então a gente faz um treinamento, né? Faz toda uma verificação. Muitos pais vê em casa a criança com escrita espelhada, a professora verifica isso. Então tudo isso a gente tem que ver que dimensão inversa está ali prejudicando essa criança, tá? E mediante isso a gente tem a inclusão sem exclusão. E tem muitas escolas que acham alguma coisa de inclusão, mas não tá certo, né? Eles têm que aprender a incluir. Todos nós temos que aprender a incluir. Incluir é você incluir realmente a criança, você ter as suas bases voltadas para aquela criança. Não é aquela criança chegar e se adaptar ao meio que você está propondo a ela. Não é só isso. É você também ajustar aquele meio para que aquela criança se sinta incluída. Então, nisso a gente vê vários problemas, né, relacionados, e que o professor às vezes não olha. E assim, você que é professor também, bom, vai lá, adquire esse livro aqui para você compreender um pouco como você vai trabalhar com as crianças, como é que você vai ver todo o processo dela,
crianças que têm problemas de agressividade, fobia escolar, transtorno de humor, as emoções. Eu indico muito nas escolas que eu trabalho fazerem um projeto de emoções, trabalhar as emoções da criança desde o início do ano. E também um projeto para desenvolvimento psicomotor, que é onde as crianças vão ter aquelas atividades para fazer, onde a gente vai determinar lateralidade. Então, a gente vai ajudar uma criança que tem TDAH, uma criança que tem dislexia, uma criança que tem problema na sua marcha. Então, tudo isso vai ser treinado nas habilidades acadêmicas dessa criança, vai ser o suporte. Então, assim, indico esse livro aqui, tá? Vai lá, curte, compartilha se gostou das indicações, tá? E tem muito mais aqui nesse livro, inclusive a parte da inteligência, o conceito todo da inteligência. Vai lá dar uma olhadinha no canal do Daniel Goleman, que ele é muito bom, tá? Leandro Carnal, toda essa galera aí é muito boa para estar te dando um suporte de inteligência. Você vai entender realmente o que é esse processo e a inteligência. Tchauzinho.